Olá pessoal, está começando mais um episódio do InVips Podcast, o espaço onde refletimos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido você a me acompanhar nessa conversa. O tema do nosso debate hoje é Dinâmicas da Violência pelo Brasil. Desde 2016, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, vem nos mostrando em números a dimensão da violência no Brasil, por meio do Atlas da Violência. A partir das questões provocadas pelo Atlas em 2022, o projeto Dinâmicas da Violência e da Criminalidade nas Regiões Brasileiras foi desenvolvido, com o objetivo de compreender não apenas o quanto morremos, mas por que morremos. A pesquisa busca olhar, além dos dados, mergulhando nos territórios, nos contextos e nas vidas afetadas pela violência. O projeto se organiza por etapas, cada uma dedicada a uma das 5 grandes regiões do Brasil. A primeira investigação levou ao norte, onde a floresta e os rios se entrelaçam com disputas pelo controle de rotas do crime. Depois, o olhar se voltou para o centro-oeste, marcado pela expansão agrícola, pelas fronteiras e pela presença crescente de facções. Agora a pesquisa foca no nordeste do Brasil, região vibrante e diversa, mas que também convive com a violência letal em diferentes formatos e intensidades. E para compreender essa realidade, não bastam dados e planilhas. O estudo combina a análise estatística com uma abordagem qualitativa, leitura de bibliografia especializada, levantamento de matérias jornalísticas e, sobretudo, conversas com quem enfrenta o problema no dia a dia. Autoridades de segurança pública, membros do Ministério Público, representantes de movimentos sociais e pesquisadores locais que trazem suas vozes e perspectivas para o centro da investigação. E assim, hoje, o InVips Podcast, em um novo formato, explorando esse trabalho e esse projeto, recebe as pesquisadoras Maria Paula dos Santos e Camila Nunes Dias. Sejam muito bem-vindas, Maria Paula e Camila. Boa tarde, Luiz Fábio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Luiz Fábio. Maria Paula, obrigada pelo convite. É um prazer, essa conversa. O prazer é nosso de recebê-las aqui para essa conversa, para esse momento, Sempre lembrando que o InVips Podcast é uma iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, que é uma iniciativa do programa INCT do CNPq, reunindo 15 grupos de pesquisa de referência na área dos estudos sobre violência, crime e segurança pública, com presença em 10 estados do Brasil. O grande objetivo do InVips é compreender como a violência e o crime impactam a sociedade brasileira, suas instituições e sua cultura. Para isso, o Instituto aposta na articulação entre pesquisa, ensino e extensão, promovendo o intercâmbio entre diferentes grupos e territórios. A ideia é construir uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras capaz de produzir dados robustos, análises consistentes e ferramentas que fortaleçam tanto a ciência quanto as políticas públicas. O InVips busca contribuir diretamente para o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais qualificados e a promoção de uma segurança pública comprometida com a justiça e os direitos humanos. Então, bem, para começar a nossa conversa, Maria Paula, Camila, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu queria começar hoje, a primeira vez, hoje é o primeiro episódio do InVips Podcast, que a gente vai conversar sobre um trabalho de pesquisa, A gente tem conversado sobre as trajetórias e tudo dos pesquisadores. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, no projeto Dinâmicas da Violência e da Criminalidade nas Regiões Brasileiras. E eu queria começar sabendo como que no âmbito do IPEA, um instituto de pesquisa super importante, já muito consolidado no país, surgiu a iniciativa desse projeto. Obrigada, Luiz Fábio. O IPEA, como vocês sabem, é o Instituto de Pesquisa do Governo Federal, que trabalha para fornecer diagnósticos, análises de políticas públicas e
contribuir para a formulação e implementação de políticas públicas do governo federal. A gente, na área de justiça e segurança pública, tem produzido já, como você disse, desde 2016, o Atlas da Violência, né, que é um conjunto de dados estatísticos que a gente apura junto ao Ministério da Saúde, né, no Sistema de Informações sobre Mortalidade, não é com dados das polícias, né, são dados da saúde. A gente apresenta, então, taxas de homicídio e homicídios tentados e consumados, enfim, uma série de dados sobre mortalidade que tem produzido esses dados e divulgado esses dados anualmente, né? Todo ano eles são renovados, né? E a gente publica um relatório acompanhando esses dados. E a gente foi observando, principalmente com aquele aumento de homicídios que deu aí no ano 2017, né, um crescimento, né, muito acelerado de homicídios até 2017, a gente viu que a gente sabia pouco o que acontecia nas diversas regiões do Brasil, né, sobretudo porque, né, as taxas de homicídio tradicionalmente se concentravam na região sudeste, Rio e São Paulo. De repente, elas começam a aparecer na região norte, na região nordeste. Essas duas regiões ultrapassam, né, nos dados as taxas de homicídio da região sudeste, e a sudeste decaindo. E a gente viu que a gente sabia muito pouco o que acontecia nos territórios, né? Quais eram as dinâmicas de criminalidade e de violência que estavam impulsionando ou fazendo reduzir essas taxas de homicídio. Então a gente criou esse projeto, foi na época da pandemia, a gente começou a trabalhar nele em 21, né, onde estávamos todos em trabalho remoto, e foi um momento também que aí a gente juntou toda a coordenação que a gente tem lá no IPEC, hoje eu sou coordenadora, mas a gente vai se revezando, que é a área de estudos de justiça e segurança pública. E todos nós, técnicos, passamos então a estudar, montamos esse projeto e passamos a estudar, começamos pela região norte. Montamos uma equipe também de assistentes de pesquisa, né? Como a Angelina, que está aqui com a gente, a Vitória Hoff da Cunha, a Ana Clara Figueiredo, enfim, a gente, né, contratou, né, essas pesquisadoras que são mestres ou mesmo graduandas, né, nesse trabalho de pesquisa, e começamos então, dividimos, né, pegamos as 5 regiões, começamos a trabalhar a região norte, né. Nesse meio tempo a gente identificou, havia indícios e a gente identificou que a ação das facções prisionais, criminais no Brasil, havia, né, muitas hipóteses dizendo que a ação das facções era muito importante para o resultado morte, né? Quer dizer, as taxas de homicídio eram muito impactadas pelas facções. Então a gente foi atrás da professora Camila, que a gente já conhecia um pouco, né? E ela veio trabalhar com a gente como professora, como pesquisadora visitante, exatamente para nos ajudar com esse tema específico das facções nas regiões, né? Então, a partir daí, a gente estudou a região norte, depois a região centro-oeste, agora estamos aqui na região nordeste, né? Desses trabalhos já saiu um livro com os relatórios de pesquisa da região norte, uma edição do nosso Boletim de Análise Político-Institucional do IPEA, o nosso BAP, né? Então, é um número específico dedicado, né, à região norte, onde a gente traz os pesquisadores da região norte para contribuírem, né, com o boletim. Então, para além dos nossos relatórios, que naturalmente, né, lançam mão dos estudos produzidos por esses pesquisadores, mas a gente convidou-os para produzir um texto, né, deles, autoral, sobre temas que fossem do interesse deles ou da especialidade deles. Então a gente produziu esse boletim e o livro, que a gente lançou ano passado, em junho de 24. Depois a gente já estava começando, enfim, começamos a produzir os resultados da região centro-oeste. Então já saiu um boletim de análise político-institucional para a região centro-oeste, que a gente vai deixar o link dessas publicações aqui na descrição do podcast. E estamos terminando, até dezembro a gente lança o livro da região centro-oeste também. Todos esses livros têm um capítulo
para cada estado, né, uma introdução nossa, onde a gente procura fazer um apanhado da região, e tem um capítulo específico da Camila Nunes sobre as facções naquela região. Agora, aqui no Nordeste, a gente não deve fazer relatórios por estado, a gente vai fazer um relatório mais compacto, né, de pesquisa, então a gente vai trabalhar os estados, mas não com um capítulo inteiro, por uma série de questões, inclusive financeiras, que a gente teve aí, né, com os cortes do doutor Haddad, que teve que reduzir a nossa equipe. Todo o serviço público federal sofrendo, né, com isso, né, Maria Paula? Mas que foi. E Camila, como é que foi se juntar então à equipe do IPEA para fazer esse trabalho, que é um trabalho super ambicioso, né, de compreensão da violência no nosso país, e com essa perspectiva de pensar, né, as facções? Então, quando saiu o edital, né, para contratação de bolsista, eu vi que era uma oportunidade ímpar, né, de desenvolver uma coisa que eu tinha vontade de fazer, que era conhecer, né, a realidade, assim, né, da atuação das facções no país inteiro, né, porque então eu vinha de uma experiência de pesquisa em São Paulo, depois nas fronteiras lá do Mato Grosso do Sul, do Paraná, mas a oportunidade de, junto com a equipe do IPEA, com o suporte do IPEA, né, inclusive de recursos, né, para viagem e tal, eu achei que era uma grande oportunidade, assim, única de fazer como você disse, só que um projeto ambicioso, né? Então, eles já estavam, o IPEA, ele já tinha começado a região norte quando eu cheguei, então, até eu me localizar, né, então eu não tinha experiência nenhuma, né, de pesquisa, enfim, mais minha mesmo, na região norte, embora, claro, a gente acompanha, né, as pesquisas que são feitas, era um contexto, né, que a gente até brincava, né, Maria Paula, de uma certa corrida para a Amazônia, com muitas pesquisas sendo realizadas ao mesmo tempo na região, né, especialmente voltadas à compreensão dos crimes ambientais, enfim, no contexto da Amazônia, então, da morte, ali no período, né, da morte do Bruno, eu não lembro o ano, mas foi todo um... O Bruno foi depois. Foi, né? Depois, né? Mas foi todo um contexto, inclusive do governo Bolsonaro, né, com os ataques ali, né, a coisa de passar a boiada, enfim, gerou-se um boom, né, de pesquisas sobre a Amazônia e que, portanto, sobre a região norte. O IPEA, acho que estava no âmbito, né, desse boom de pesquisas, né, a pesquisa do IPEA eu vejo assim como tendo um privilégio de não estar atrelado à necessidade de publicações de imediatos para ter aquele impacto naquele momento. Então a pesquisa ela deu continuidade durante um período de tempo bem mais longo, né, até saírem as publicações, os relatórios. E quando eu entrei, né, como já estava com o andamento, né, da região norte, assim, no início, mas já estava, enfim, né, já tinha iniciado, a gente achou melhor, né, e também por conta de recursos, a gente achou melhor eu não ir para a região norte presencialmente, então para se apropriar, né, das pesquisas, tanto da equipe do IPEA, que tinha ido para a região norte já, quanto eu utilizei muitos documentos que eu tinha já também coletado ao longo desses anos de pesquisa, que envolviam inquéritos policiais e também documentos produzidos pelas próprias facções, salves, o que eu chamo, né, do relatório de censo do PCC e outros documentos. Era uma oportunidade de utilizar esses documentos também para fazer essa análise das facções. Então, tinha muitos documentos da família do Norte, do CV, do Pará, do Amazonas, de Rondônia, do Acre. Enfim, eu tinha documentos que envolviam muitos dos grupos atuantes na região norte. Então, através dessa análise bibliográfica, né, dos autores, dos trabalhos acadêmicos dos estados da região norte, das várias ONGs, né, institutos de toda a natureza que estavam fazendo trabalho sobre a região norte, do próprio trabalho do IPEA, de documentos que eu tinha de facções, alguns inquéritos. Então eu eu participei dessa análise da região norte através dessa abordagem assim, né, do problema, através, então, principalmente da via documental.
né? Depois, na sequência, a gente começou a fazer o Centro-Oeste, e o Centro-Oeste, digamos assim, é uma região muito mais, comparativamente à região Norte, é uma região mais simples para se pesquisar. Ela é uma região, né, eu vejo assim, mais homogênea do ponto de vista geográfico. Elas são 4 estados, né? São mais estados e são mais difíceis o deslocamento, mais difícil, 7 estados na região Norte, e mais difícil o deslocamento, mais caro. Enfim, então, na região Centro-Oeste, a gente foi, né, para todos os estados fazer pesquisa de campo. Eu fui em todos, acompanhada sempre de uma das outras, das bolsistas que faziam parte do projeto. Então, a Angelina, que está aqui, por exemplo, foi para Goiás comigo. Eu fui para o Distrito Federal com a Vitória, fui para o Mato Grosso com a Paula, e para o Mato Grosso do Sul. Fui sozinha porque a Maria Paula não pôde, né? Perdi a minha mãe exatamente naquele momento. Meu sentimento. Já fazem 2 anos. Então é isso. Aí no Centro-Oeste a gente foi para todos os estados da região, e eu acho que foi muito interessante, assim, olhando, né, dessa perspectiva, então, para essas 2 regiões, né, das quais eu participei, a gente vê que tem, porque eu acho que isso é uma das propostas do projeto também, olhar para a região como, digamos, um todo, né, buscando eventual homogeneidade regional, e ao mesmo tempo olhar para os estados, buscando apontar as diferenças, né, a heterogeneidade dentro daquela região. E eu acho que isso foi muito interessante, mas aí eu acho que eu paro, né, para dar a outra pergunta. É isso, é o que a gente queria saber. Então, vocês já têm uma caminhada, né? Vocês já olharam para essas 2 regiões, e o que vocês destacariam de especificidade a partir desse tema, né? Desse objetivo do projeto, que é pensar as dinâmicas da violência. O que vocês destacariam como especificidade nessas 2 grandes regiões do país? Bom, a Amazônia, a região norte, que é a Amazônia, né? Como a Camila disse, havia naquele momento já uma certa corrida, né, dos pesquisadores da área de segurança pública e de violência para olhar a Amazônia, né? Até porque já haviam, né, indícios, né, de crimes ambientais, de crime contra as populações indígenas, né, da entrada pesada do tráfico de drogas, né, e de armas ali pela região, porque, né, a Amazônia tem uma extensa fronteira com os países andinos produtores importantes de cocaína e também de cannabis, né, que é a Colômbia e o Peru. Então já havia indícios fortes, né, da entrada, e aí a família do Norte, aquela facção que eu conheci lendo seu texto, Luiz Fábio, o seu texto com o Ítalo, que né, no Norte tem... No Norte tem comando. No Norte tem comando, exatamente. E ali, aquilo me deu um estalo para entender, bom, isso faz todo sentido, né? Haver uma facção lá, e isso, como é que isso... Mas a violência na Amazônia, ela não é uma violência urbana, porque havia também, isso a gente conversava muito, os pesquisadores achavam que a violência no Brasil todo era nas regiões metropolitanas, em torno, né, das grandes cidades, né, enfim, em torno do tráfico de drogas no varejo. E a gente observou, pelo Atlas da Violência, inclusive, que os pequenos municípios aumentavam muito suas taxas de homicídio. E aí, quando a gente começa a estudar a Amazônia, a região norte, né, a gente vê que há uma enormidade de conflitos, né, que vão desde conflitos agrários, né, conflitos em torno da expansão da fronteira agrícola ali, né, que o desmatamento é apenas né, a ponta de um iceberg, porque atrás daquilo, né, vem a entrada da soja, vem especulação de terra, vem a entrada do gado, enfim. E aí a gente começou a entender que a Amazônia é um mundo de crimes, tanto que a história a Camila deve ter se confundido. A morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira aconteceu mais de um ano após a gente já ter começado a estudar aquilo. E quando aconteceu, isso não surpreendeu, entendeu? Aquela morte era anunciada. Porque fazia parte do que você estava observando no campo, né? E porque outras mortes já tinham ocorrido. Como o Dom Phillips
teve repercussão internacional, porque ele era um jornalista inglês, né? Mas um colega do Bruno, da FUNAI, né, de Tabatinga, tinha sido morto 2 anos antes, no centro de Tabatinga, pilotando uma moto. Né? E aquele inquérito foi arquivado. Né? Daí a gente descobriu, né? E aí, né, fomos descobrir a questão do garimpo, né? Que aí começa a surgir a questão do garimpo Yanomami, mas aí a gente vê que o Pará tem um problema seríssimo de garimpo, afetando as populações de Munduruku e Caiapó, por exemplo, há anos, há 40 anos, não é de ontem. De Roraima, dos Yanomami, 30 anos, né? Mas, enfim, então a gente foi se dando conta da enormidade, né? E de uma coisa que também ficou clara na investigação do caso do Dom Philips e do Bruno Pereira, o consorciamento das atividades criminais. Né? Porque aí quando o tráfico de drogas entra, né? E entra né, com muitas armas, né? Com potencial letal muito grande, ele vai se aproveitando das oportunidades criminais que tem, né? na captura e comercialização de pescado, de animal silvestre, que foi exatamente o caso da morte dos 2 lá, né? Que foi por causa disso, da coisa do desmatamento, na coisa do garimpo. Ou seja, você vai vendo que as organizações criminosas elas vão se diversificando, porque ali tem um mundo, né, de possibilidades. E por quê? Lá eles costumam dizer porque o Estado não chega. Né? Eu costumo achar que não é bem que o Estado não chega, mas o Estado está entranhado nas atividades ilegais. Tem vários prefeitos, né, inclusive processados por articulação com o garimpo. Né? Tem, enfim, as instituições de justiça cujos titulares não residem nas regiões. A gente foi a Tabatinga, não tinha ninguém da Justiça lá, nem do Ministério Público Federal, para conversar. As pessoas não estão nos lugares. Então, as cidades no interior ficam na mão das polícias e, muitas vezes, exclusivamente das polícias estaduais. Né? E aí, sem supervisão, a gente já sabe, né? Desde o Lipski, né? Que a discricionariedade do burocrata de nível de rua, ela pode se tornar, inclusive, conluio com os criminosos. Né? Perfeitamente, Maria Paula. E, Camila, como é que foi esse trabalho de campo, então, no Centro-Oeste? No Centro-Oeste você foi, né, e visitou esses estados. Como é que foi? O que você podia destacar dessa investigação na região Centro-Oeste? Então, acho que, assim, até para retomar essa perspectiva de comparação, né, quando a gente compara a região norte com a região centro-oeste e busca, digamos, né, uma compreensão analítica de uma perspectiva regional, eu entendo assim, que a região norte, acho que ela se destaca, né, por ter essa característica que a Maria Paula apontou, de ter as oportunidades econômicas muito amplas e diversificadas, especialmente relacionadas com o contexto amazônico, né, o que amplia ali as oportunidades dos crimes ambientais. Né? Então, e esse cenário de diversificação criminal e diversidade que é propiciado na região norte, quando as facções chegam, então, com toda essa estrutura de pertencimentos, lealdades, vínculos, relação de associação, de conflitos, elas encontram um cenário, digamos assim, né, que já há outros atores muito violentos e que estão se apropriando de maneira predatória daqueles recursos, então elas entram para disputar essa apropriação. E isso faz com que a violência, de fato, seja assim, explosiva, né? Seja muito intensificada nos anos mais recentes, né? Então, entendo que é um cenário, então, é como se fosse uma expansão da fronteira, inclusive criminal. As facções descobrem aquelas oportunidades, né? As facções que têm origens, pelo menos o PCC, o Comando Vermelho, migram para lá e aí lá encontram as resistências, né, de criminosos locais que, por exemplo, né, como você, né, você e o Ítalo e fala, assim como outros pesquisadores, vão contar da história da família do Norte, né, onde traficantes de Manaus se unem, ali se reúnem para constituir esse grupo e, de certa forma, fazer frente à chegada desses grupos, né?
O Centro-Oeste, e aí olhando então dessa perspectiva regional, tem uma característica bem diferente. É uma região muito mais homogênea do ponto de vista cultural, geográfico e social, né? E no relatório que eu fiz, né, no texto, eu aponto que o Centro-Oeste destaca do que eu chamo de 3 centralidades. A centralidade da agropecuária, né, a centralidade econômica, política e cultural da agropecuária, a centralidade fronteiriça, né, que é a predominância ali da fronteira com o Paraguai e com o Bolívia nas dinâmicas da região, e a centralidade geográfica no território, né? Já que, obviamente, é o território que fica no centro do país. E então essa centralidade, né, especialmente a centralidade fronteiriça com a centralidade geográfica, elas fazem da região um enorme hub de logística e distribuição de drogas, né, para todo o país. Então eu acho que essa é a principal, digamos assim, né, característica da região Centro-Oeste, o que faz com que na região Centro-Oeste se predomine, né, as dinâmicas do tráfico de cocaína no atacado, né? É claro que existe o varejo, existem mercados consumidores, mas eles são muito mais pontuais, específicos de cidades, não só nas capitais, mas em algumas cidades. Mas eu não vejo isso como o principal marcador da região. O principal marcador da região é ser um locus, né? um hub logístico. Então, por onde passam grandes quantidades de drogas, especialmente a cocaína que entra, seja via Paraguai e Mato Grosso do Sul, seja via Bolívia, direta pelo Mato Grosso, enfim, ou vindo da Colômbia, descendo via Paraguai, porque o Paraguai ele é um grande entreposto também da cocaína, além de principal produtor da maconha, que vem para o Brasil, né, que é consumida no Brasil, é um grande entreposto da cocaína. Então, enfim, então eu acho que o Centro-Oeste ele também se caracteriza por governos que apostam muito numa retórica punitiva, né, extremamente de endurecimento penal, mas que vai se impor sobre os crimes patrimoniais e sobre o tráfico assim, do varejo, né, não sobre esse grande fluxo de drogas que se constitui na região e que é favorecido também pela logística, pela infraestrutura relacionada ao agronegócio. Então, eu acho que a região Centro-Oeste é marcadamente caracterizada por essas dinâmicas específicas da região e que são muito homogêneas. Os estados têm suas características específicas, sim, mas eles também têm uma grande homogeneidade, com exceção do Distrito Federal, que, por óbvio, tem especificidades, né? Porque é um dos territórios do Centro-Oeste, mas tem diferenças em relação às outras 3 regiões. Acho que a Maria Paula pode complementar. Eu acho que isso é muito importante o que a Camila está dizendo, porque é isso. O crime na região Centro-Oeste não é um crime muito visível. Tem isso, tem crime patrimonial, tem o varejo de drogas, né? Mas ali você tem, primeiro, 2 grandes rotas de entrada de drogas no Brasil, que é a Rota Caipira, que passa pelo Mato Grosso do Sul, e a Rota Pantaneira, que passa pelo Mato Grosso, né? Então, a Rota Pantaneira tem uma parte de fronteira molhada e aqui embaixo a fronteira seca, né? Ali você tem, passando no eixo Brasília-Goiânia, você tem 10 BRs, né? Você cruza o Brasil inteiro. Fora isso, você tem grandes fazendas, né? Muito tráfego de aeronaves, de pequenas aeronaves. Então, isso já é reportado, não fomos nós que descobrimos, né? Que, aliás, a gente não descobriu, a gente mais sistematizou informação do que efetivamente, né? Mas a questão ali das pistas de pouso irregulares, ilegais ou irregulares, né? É muito importante, né? Para a entrada, enfim, de substâncias, não só drogas, mas contrabando e armas, né? Então, a gente viu porque ali você chega, vem do Peru, vem da Bolívia, né? Pousa ali e dali segue por carro e distribuído. E também com áreas de galpões, né? Para guardar para esse tipo de coisa, né? A gente viu também, né, uma mudança, porque ali a região do Mato Grosso do Sul com o Paraguai
ela tradicional uma região de contrabando, né? Então sempre foi uma fronteira vigiada, mas os estudos da Camila, seus, inclusive ali na fronteira, né, mostram, e de outros autores, têm mostrado como antes, né, esse crime que era feito ou empreendido por famílias, né, por grandes empreendedores, pessoas e famílias e indivíduos, né, ele foi tomado pelas facções, sobretudo pelo PCC, ali na região do Mato Grosso do Sul, né, porque no Mato Grosso, que eu chamo do Norte, né, é predomínio do CV, né, mas isso fez com que o perfil também, né, dos conflitos modificasse muito, né, o perfil das cidades, os moradores diziam, né, aqui era porque os empreendedores criminais antigos, eles gozavam de uma certa reputação, eles mantinham uma certa ordem, e isso provocou, né, com a entrada das facções, provocou um aumento dos homicídios muito grande ali no período até 2016. O que a gente vê, né, que se na Amazônia, né, é de 2016 para cá que começa o aumento importante dos homicídios, a região centro-oeste é anterior. E na hora que a gente chegou lá para estudar, ele já estava em decadência. Então você tem uma queda expressiva, né, dos homicídios em Goiás, em Mato Grosso, menos expressiva, mas no Mato Grosso do Sul e em Brasília, né, que, no entanto, é uma outra realidade. Depois eu posso falar um pouco mais sobre a realidade de Brasília, que é muito curiosa também. Perfeito. E eu queria falar um pouco com vocês agora sobre primeiras impressões, né? Exatamente, vocês estão aqui, né? Estão aqui no Ceará, na nossa terrinha, né? Fazendo também essa investigação. O que é que vocês podem nos falar assim de primeiras impressões, comparando com essa realidade que vocês estudaram, né? Acho que podemos até falar um pouco de Brasília também agora, Maria Paula. E o que é que vocês viram aqui, Camila, que despertou a atenção, assim, falando agora, né, das primeiras impressões, ainda é cedo, né, vocês vão para outros estados, mas o que é que vocês poderiam destacar da primeira impressão de vocês, das conversas que vocês tiveram? Vocês estão aqui há uma semana fazendo uma pesquisa muito intensa, conversando e fazendo essa investigação. O que é que vocês poderiam nos dizer sobre esse trabalho? Uma primeira questão, Luiz, que até vem antes da gente vir para cá, né, e também explica o fato da gente não ir para todos os estados, além da questão dos recursos, né, mas é a consolidação já em alguns estados do Nordeste, né, de um campo de pesquisas acadêmico, né, sobre a violência. E o LEVE, a gente está aqui no LEVE, não é porque estamos aqui, né, não é... Muito bem. Mas o LEVE é um exemplo disso. Não, o LEVE é um exemplo, né, de um espaço consolidado de pesquisa sobre violência aqui no Ceará, né? A gente sabe, tem outros núcleos, tem o Covil, né? Tem outros núcleos de pesquisa sobre o tema aqui no Ceará, e há também outros, né, em outros estados do Nordeste, como em Pernambuco, na Bahia, então, diferentemente da região norte, que ainda tem um pouco, né, mas não tanto, e principalmente da região centro-oeste, em que não tem uma centralidade, ao menos, do tema da violência, da segurança no campo acadêmico, aqui no Nordeste a gente já se depara com uma situação diferente, né? E isso até fez com que a gente priorizou, né, Maria Paula, quando foi discutir o Nordeste, de não ficarmos nós indo para os estados para como se fôssemos inventar a roda. É porque a gente certamente não veio aqui para Fortaleza para descobrir aquilo que vocês não sabem, mas ao contrário, né, como uma forma de nos apropriar daquilo que nós já conhecemos através dos trabalhos de vocês e para olhar de perto mesmo, enxergar, né? Acho que é diferente estar, infelizmente a gente não pode estar em todos os lugares, mas mesmo com esse arcabouço já bibliográfico, conceitual, analítico existente, é diferente, né, quando a gente vai para os lugares presencialmente. Então a gente aqui essa semana, acho que é muito esse olhar, não da gente vir aqui para descobrir coisas novas, buscar coisas novas, porque a gente dificilmente, né, vai conseguir, estando aqui 4 dias, e vocês estão aqui, né, há décadas, né, Luiz Fábio? Destacar que essa interação ela é super importante, né, porque, querendo ou não, é a possibilidade, inclusive, da gente estar conversando com vocês e estar aprendendo, porque o aprendizado se dá pela troca, né? E se dá pelo aquilo também que o nosso olhar já não consegue
já acostumado e rotinizado, não consegue também ver com tanta, né, Aí, do ponto de vista das facções, o que eu estou vendo, por enquanto, sobre o Nordeste, né, o que eu consigo observar? Primeiro, acho que a questão das facções, ela está presente em todas as regiões, como protagonista da violência. Mas me parece que na região Nordeste, ela tem sido mais central ainda. Nas pessoas, porque a gente sempre faz a pergunta assim, né? Outros conflitos que são importantes, conflitos envolvendo questão indígena, mulher, questão violência contra a mulher, agrária e tal. Sempre nos outros estados, geralmente tem dinâmicas próprias relacionadas a esses outros conflitos, que não estão relacionadas diretamente às facções. Me parece que no Nordeste há uma percepção assim, majoritária de um entrelaçamento, de um atravessamento desses outros conflitos também pelas facções, né? Então, acho que uma característica é isso, a centralidade maior ainda das facções na região, e aqui no Ceará isso ainda me pareceu mais contundente, né? E uma outra questão, diferentemente, acho que é quase como se fosse, não o oposto do Centro-Oeste, mas algum aspecto sim, né? Mas aqui a centralidade do litoral, né, como, digamos, espaço geográfico que de certa forma confere à região uma parte de suas características, então de saídas e não de logística, de hub logístico para o país, mas de chegada e depois de saída pelo Oceano Atlântico, né, para essas mercadorias. Isso me parece uma condição muito importante. E os mercados consumidores internos urbanos. E urbanos não apenas nas capitais, né, nas cidades, mas em cidades muito pequenas, assim, né, que eu nem conheço. Então, a gente viu tantas menções aqui, né, em Fortaleza, as pessoas falando de outras cidades como espaços em disputa, territórios em disputa pelas facções, que, sinceramente, eu não tenho ideia de onde sejam, assim. E depois eu até quero pegar, quando eu for transcrever as entrevistas, pegar um mapa assim, do Ceará para me situar, porque eu não tenho ideia. Então, mas isso, né, me mostra a centralidade, né, no Ceará e em outros estados do Nordeste também, sim, da saída via mar, mas não apenas, a centralidade de territórios no interior do estado nessas dinâmicas de violência. E, aliás, né, tem me chamado a atenção muito aqui no Ceará também, como é que o território ele é disputado, e é uma característica histórica do Estado e que vai passando através de diversos formatos de agrupamentos, né, de coletividades. Então, acho que algumas dessas características diferem, né, de certa forma, a região, e acho que a gente já tem que olhar melhor, né, para ver o que é uma característica regional e o que são as diferenças entre os estados, que eu acho que isso é importante. Mas, de uma maneira geral, do ponto de vista das facções, a gente também observa que no Nordeste tem uma tendência maior a uma grande fragmentação desses grupos. Ao contrário do Centro-Oeste, que, por exemplo, a fragmentação é menor, mas, enfim, no Nordeste me parece que a tendência é uma fragmentação constante e prevalente desses grupos. Eu fiquei impressionada com o peso que os diversos interlocutores que a gente teve aqui dão à coisa do Comando Vermelho. A presença do Comando Vermelho aqui no Ceará, né? Depois de ver que a Angelina esteve na Bahia, né? Isso também é importante na Bahia. Eu vejo aqui, depois eu soube que saiu um relatório de inteligência, né, dizendo que o Comando Vermelho poderá vir a dominar o Estado. Então, eu entendo que essa semana, a gente chegou numa semana onde também essa questão está muito comentada e está preocupando muito, né? Mas, de qualquer maneira, né, eu acho que há um silenciamento. Para mim, eu sei que tem conflito com indígenas, que tem conflitos, que tem mortes de indígenas na região de Caucaia, né? A região, né, metropolitana aqui, que tem outra cidade onde tem terras indígenas, tem vários grupos indígenas aqui, né, tentando retomada, e isso não me parece objeto de preocupação da Secretaria de Segurança, por exemplo, né? E a gente não vê também produção acadêmica se referindo a isso,
né? A gente sabe porque, né, está pesquisando isso e esses dados estão lá nos dados do CIMI, né? Do Centro Indigenista Missionário. A coisa também das disputas, enfim, por terra, né? Eu não sei se esse é um problema que é antigo, foi um problema, porque a gente sabe que foi, né? Um problema, toda essa tradição de pistolagem que o César Barreira descreve vem, né, de conflitos agrários muito, né, violentos e letais que ocorreram no Nordeste durante boa parte do século XX. Não sei se isso diminuiu, se isso se manteve. Enfim, para mim, eu fiquei com esses pontos cegos, né? Assim, será que isso não é mais um problema? Ou a segurança pública, as pessoas que pensam a segurança e a violência no Nordeste estão aí muito atraídas por esse efeito, né, da entrada das facções e não estão se dando conta disso. É claro que a gente não pretende encontrar uma correlação exata entre, né, conflito e homicídio, né? Quer dizer, não, conflito maior é esse, mas assim, a importância desses conflitos para as dinâmicas sociais também, né? Então, essa é uma coisa que eu vou com essa dúvida ainda. Assim, ainda não... Quer dizer, não tem... Quer dizer, como aqueles gêneros conflitos com indígenas, né? Sempre eu dizer, não, as facções estão inclusive dentro dos territórios indígenas, né? Estão cooptando pessoas, etc., né? Que é uma realidade muito diferente, seja da Centro-Oeste, seja da região norte, em termos de populações e territórios indígenas, né? Mas isso ficou, para mim, me chamou a atenção. E essa coisa, né, de violência no campo não existe mais, né? Ela é irrelevante. Qual é o peso disso, né, na sociabilidade, né, ali da região? Perfeito. Vocês estão fazendo um trabalho que para mim é muito interessante, porque ele traz uma perspectiva qualitativa, né, para um debate que a gente, em geral, faz a partir de dados quantitativos, né? Então a gente tem aqueles grandes retratos, o próprio IPE, né, com o Atlas da Violência e tal. Vocês falam, né, que a necessidade de entender, de mergulhar um pouco mais nessa perspectiva qualitativa é algo importante. Eu queria que vocês falassem disso. Quais são os desafios metodológicos para uma pesquisa dessa envergadura, né, que tem essa ambição de trabalhar com uma perspectiva qualitativa? O que é que vocês poderiam nos destacar sobre isso, né, e todos os nossos ouvintes que nesse momento estão elaborando, pensando nas suas pesquisas também e que estão aí pensando como é que vão trabalhar seus dados? Isso é um enorme desafio, não só metodológico, mas também de busca de legitimidade para metodologias adotadas, né? Porque, sobretudo, o IPEC tem uma tradição muito grande, né, em contar as coisas, né, que é uma coisa importante, fazer as estatísticas, apresentar as estatísticas, mas o desafio metodológico também, você ganhar legitimidade para apresentar, usar essa metodologia e dizer que o que você está dizendo é relevante e vamos dizer assim, válido, né, tem validade científica, né, é sempre um problema, né? Agora, a gente começou o trabalho exatamente com mapeamento de notícia de jornal, né, que é complicado, não é tudo, notícia de jornal não é tudo, até porque, né, existe os vieses da própria imprensa, né, mas ela diz alguma coisa, né? O fato de chegar à imprensa significa que a temática está ali no espaço público, pelo menos daquele local, né? A gente, claro, né, recorreu aos estudos existentes dos acadêmicos da região, também para conhecer, tudo na expectativa de conhecer, de se informar, né, sobre essas dinâmicas. E essa prática das entrevistas, né? Porque aí a gente entrevista gente das polícias, a gente entrevista do Ministério Público, a gente entrevista gente do movimento social e a gente vai meio triangulando, né, as informações, né? A gente vai
na segunda, terceira entrevista, a gente já começa a entender os pontos de vista, né? O que um enfatiza mais do que o outro, e a gente tenta compreender por quê, né? As ênfases são diferentes. E a partir daí a gente forma uma narrativa nossa, né? Que não é a última, né? Definitiva, não é nem sequer a principal, né? Nem a mais importante, mas é uma narrativa, sobretudo diante, né, da ausência desse tipo de narrativa, né? Quer dizer, acho que eu não conheço nenhum trabalho com essa envergadura feito no Brasil que olhe para os territórios de uma forma ampla e tente, né, identificar os fenômenos, identificar, né, as dinâmicas, identificar, né, enfim, para além dessa coisa estatística. Então, é desafiador, a gente não tem a última palavra sobre essas coisas, mas o fato é que a gente, da região norte, inclusive, a gente fez um seminário, né, que a gente vai fazer para a região centro-oeste e depois para o nordeste, se prepare, que você também será convidado, né, onde a gente colocou todos os autores daquele BAP, que eu falei que eram pesquisadores locais, e eles fizeram pequenas apresentações dos seus textos, e a gente trouxe o pessoal, inclusive, que mexe mais com o quantitativo do IPEA, e foi muito legal, porque aí teve, né, colega meu que falou assim, foi o seminário mais interessante que eu já fui no IPEA, porque é isso, é a possibilidade de você, né, ir para além, né, dos números e das você começar a fazer ideia. E as pessoas traziam, né, os seus textos, traziam os seus argumentos e traziam fotos e traziam mapas, né, porque as pessoas estão fazendo isso, né. Então, eu acho que... E tem esse papel também, né, de trazer esses autores, sobretudo na região norte, que não tem essa visibilidade no resto do Brasil e que estão fazendo coisas incríveis por lá. Né? A gente conheceu o pessoal do Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, que é uma combinação entre Universidade Federal da Amazônia, Universidade Estadual da Amazônia, né? O pessoal que tem biólogos, antropólogos, geógrafos, entende? E que eles pegam os barcos e vão rio adentro, fazer pesquisa junto às comunidades, mapear as comunidades, mapear os problemas, entendeu? Então, eu acho que é um desafio metodológico, ao mesmo tempo dá muita satisfação também, né? É um negócio muito enriquecedor para nós, enquanto pesquisadores. Até sobre isso que a Maria Paula comentou, uma coisa interessante, que eu lembro desde quando a Maria Paula, quando eu entrei no projeto, na nossa primeira conversa, ela falou dessa questão de fazer redes, né, com pesquisadores, ou seja, não era para ser um projeto feito pelos pesquisadores do IPEA ou pelos pesquisadores do IPEA mais os bolsistas. Era para ser um projeto como um guarda-chuva, abarcando ali as pesquisas que já tinham sido feitas, que já estavam sendo feitas. Então, acho que... Porque é só dessa forma, primeiro, né? Acho que é só dessa forma que a gente pode cumprir, ao menos, parte dessa ambição, né? E porque é agregando aquilo que já existe, que a gente tem uma dificuldade imensa em fazer isso, né? Em conhecer, em reconhecer, em absorver aquilo que já foi feito. Acho que no mundo acadêmico, mas não só no acadêmico, né? Acho que há uma disputa, assim, eu que quero descobrir, eu que vou falar primeiro sobre isso. E quando, na verdade, né, o conhecimento ele é sempre cumulativo, a gente parte daquilo que já se tem, e a gente precisa disso. Né? Eu sempre falo para meus alunos, não vem com o projeto de pesquisa de mestrado sem citar ninguém, como se essa ideia original fosse da sua cabeça. Né? Porque seja lá qual for o tema, certamente muita coisa já foi produzida, seja direto ou indiretamente sobre aquele fenômeno, né? E aí a questão metodológica, eu sempre trabalhei com pesquisas qualitativas e sempre discuti muito academicamente com os quantitativistas e estou muito tranquila a esse respeito. Muito legal a gente estar aqui, né? Então, porque essa discussão da validade, para mim, é uma discussão já ultrapassada. Eu nem ligo mais para essa discussão, porque eu acho da mesma maneira que você vai ter questionamentos sobre notícias da imprensa, sobre etnografia, os dados quantitativos também são
repletos de problemas, de origem, de coleta, de consolidação, de tantos interesses políticos, enfim, de qualidade mesmo de quem faz a coleta. Então, desde a do Bourdieu, né? O Bourdieu já fala isso lá no Ofício do Sociólogo. Então, mas é claro, né? Esse é um debate, mas eu nem me importo, sinceramente, com esse debate em termos de buscar justificar, legitimar a pesquisa qualitativa, né? Agora, o desafio que eu vejo, assim, né, do meu ponto de vista, né, sobretudo quando a gente está tratando da questão das facções, é a questão da pesquisa, né, do texto estar fadado a ser superado, a estar atrasado, né, rapidamente. Por quê? A gente, uma das questões, né, uma das formas que a gente faz a análise é uma forma descritiva. Então, lá no Amazonas tem tais grupos, X, Y, Z, no Acre tem esses, depois lá no Mato Grosso do Sul. Até o texto ser publicado, até a gente fazer das outras regiões, né? Eu pensei, quando terminar isso, já vai estar tudo desatualizado. Mas eu entendo que, e pelo menos é o meu esforço, embora não esteja sendo possível aprofundar tanto isso agora, mas eu pretendo fazer isso depois, né? Pensar sociologicamente para além do aspecto descritivo, né? Por exemplo, a gente tem feito análise nos textos em termos de contextos de maior fragmentação e menor fragmentação, estabilidade e instabilidade. Eu penso que isso seria um colchão, né, para que o texto não fique desatualizado, porque eu imagino que daqui 2 anos, sei lá, quantos anos forem, se passarem, algumas dessas questões permanecerão válidas, mesmo que sejam outros grupos, mas talvez contextos de fragmentação continuem mais violentos, conflitivos, continuem fragmentados, sabe? Então eu penso que essa discussão vai mais de cunho mais sociológico, observando as condições sociais, institucionais, econômicas, políticas, aonde se dá a dinâmica criminal, para além da mera descrição dos grupos, é ela que vai permitir que o texto não fique obsoleto, né? Assim, mesmo que mudem os grupos, talvez as dinâmicas, a gente consiga perceber ali, não vou falar estruturas, talvez, que nos indiquem algumas persistências e continuidades, né? E aí, né, Luiz, até linkando com o nosso projeto, né? A nossa proposta, o que nós estamos fazendo no INVIPS, né, que a gente tem uma linha de pesquisa que chama mapeamento das facções, mas na verdade é muito mais do que um mapeamento, né, porque mapeamento a gente imagina um mapa, aqueles mapas que tem tantos por aí, com as facções ali indicadas. O nosso mapeamento, ele inclui uma base de dados que está sendo feita, né, muito ampla, de milhares e milhares de notícias da imprensa, vai incluir outras fontes de dados, para entender não apenas descritivamente as facções, né, mas para dar uma perspectiva histórica, né, ou seja, de linha do tempo mesmo, mas também de análise de redes sociais, como quem foi para onde, quem se relaciona com quem do ponto de vista de cooperação, de conflito com os atores estatais, enfim. Eu acho que esses projetos se comunicam muito e que vão permitir, quando a gente acabar eles um dia... que a gente consiga ter contribuições, digamos assim, de fato sociológicas para compreender o fenômeno da violência das facções. Porque o que a gente tem muito atualmente, de maneira predominante, são estudos de caso muito específicos e particulares sobre facções específicas, sobre bairros específicos, sobre contextos específicos, ou mapeamentos descritivos que mostram quais grupos estão aonde, mas sem aprofundar as dinâmicas que estão retratando ali num mapa, que é uma foto de um momento, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade, né, seja no projeto Dinâmicas da Violência do IPEA e depois nas atividades do INVIPS, de dar uma contribuição mais substantiva para esse fenômeno, que vai além dessas fotos, desses retratos, ou dessa perspectiva mais superficial e descritiva, que tantos e tantos mapas são feitos, que a gente consiga ter um arcabouço teórico, conceitual e metodológico para compreender esses fenômenos.
Essa é a minha ambição, só essa. Só essa. Tá muito... uma ambição maravilhosa. A conversa tá ótima, tá muito boa, né? Mas a gente já vai caminhando pro final do nosso podcast. Mas a gente nunca encerra o Invips Podcast sem a pergunta de milhões, né? Camila já esteve aqui com a gente, é a primeira pessoa que, né? Nós estamos aqui tendo a oportunidade de conversar novamente, agora sobre a pesquisa dinâmicas da violência no Brasil. E, Maria Paula, eu queria ouvir você, Camila, sobre os desafios para a segurança pública no Brasil. Queria que vocês nos respondessem, né, diante dos grandes desafios que vocês observaram em relação às dinâmicas da violência, quais as soluções, né? Quais as soluções e recomendações para a área de segurança pública no Brasil vocês poderiam deixar aqui gravadas no nosso episódio? Bom, primeiro que a segurança pública ela não é um único fenômeno, né? Ela é um feixe de fenômenos que produzem o resultado de segurança ou insegurança pública. Portanto, você não tem só uma linha, né, para fazer a tecnologia reversa, né? Quer dizer, o homicídio está aqui, a alta taxa de letalidade. Então eu vou entender o que provocou essa alta taxa de letalidade e vou em cima desse, porque não é um problema único, né? Como eu te falei, nesse projeto a gente olha para a questão indígena, a gente olha para a questão de conflitos de terra, que é uma coisa que mesmo na terra urbana é muito impactante, né? A gente olha para o fenômeno das facções, a gente olha para o varejo do tráfico, a gente olha, né, para uma série de coisas. Mas então, só por esses eixos você vê que você tem aí, né, a questão da segurança pública passa, né, pela questão policial, né, pela formação, mas também pela orientação, né, da política de repressão, né, que não é de segurança pública, é repressão, como se faz, como se qualifica, né, padrões, né, operacionais repressivos. Enfim, eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter claro é desmontar, desarmar esse imbróglio, porque é um feixe, é igual pega-varetas. Você tem que pegar com essas varetas, abrir, deixá-la cair e puxando uma a uma, tentando não esbarrar na outra, né? Para que você comece a entender a quantidade de questões, de problemas, e aí, portanto, de diagnósticos que você tem que fazer. Se você não tem uma resposta única, né? E ela passa, né, ela passa desde a questão cultural da conflitualidade, né, em determinados contextos culturais, né, que é diferente de outros, passando, né, pelas formas de repressão, passando pelo sistema de justiça, como é que o sistema de justiça responde, né, em determinadas regiões a determinadas demandas, né, as próprias demandas por produção de justiça, né? Enfim, e aí a gente não tem a bala de prata. O problema da segurança pública é que você não tem uma bala de prata. Porque aí você olha, né, a região centro-oeste, as taxas de homicídio estão caindo. Mas quando você vai procurar, é aquilo que a gente viu. Você tem lá, né, o grande carregamento de drogas que chegam, né, ao Rio de São Paulo, a região nordeste, a região a norte um pouco menos, vem dali, né? Então, a ideia, e aí a coisa de Brasília, né? Se você olha para Brasília tem uma taxa de homicídio de 12 homicídios por 100 mil habitantes, né? Não tem crime lá, vai olhar a questão da grilagem de terra, né? Aí você tem indicadores, né, absurdos, né? Uma floresta nacional que tinha, sei lá, botar aí 500 hectares, o Senado aprovou a redução à metade, porque a flora foi totalmente ocupada por grilagem. Então, o crime, né, não é só violência, né? Nem todo crime redunda em violência, né? E a violência não é só também uma coisa que vem de um crime, né? ou de esquemas criminais, né? Então, assim, não tem solução única, não tem... E a gente sabe muito pouco. A verdade é que a gente sabe muito pouco
ou ainda. A gente tem diagnósticos ainda que não foram, né, na origem das coisas. Né? Por que a facção aqui, né, no Nordeste se comporta diferente do que se comporta em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc. Né? A gente sabe muito pouco. Então é isso, continuar estudando. Camila. Eu acho, para complementar, né, o que a Maria Paula falou, a complexidade do fenômeno, né, ela é gigantesca. A gente até discutia isso ontem, né, numa apresentação, né, num evento que a gente participou, né, Luiz Fábio. O crime, ele está além do ato ilícito simplesmente ali praticado, ele tem uma dimensão simbólica, moral, normativa, ética, cultural, profundamente arraigada ali, né, em uma população enorme de muitos e muitos jovens. Então, acho que tem essa dimensão, né? Se o crime fosse apenas econômico, como muitos defendem, seria mais fácil, né? Seria muito mais fácil resolver. Então, você apreende, você bloqueia, sequestra bens, apreende drogas e as coisas continuam. Prende pessoas e as coisas continuam, né? A polícia, muitas vezes, né, parte das políticas de segurança e das forças policiais entendem que a impunidade é o elemento ali que impulsiona o crime, que a polícia tem que ser uma polícia eficiente, uma polícia que mata, uma polícia dura. E, na verdade, se fosse assim, o Brasil seria um dos países mais pacíficos do mundo, né? Porque nossas polícias são as que mais matam, né? E, portanto, isso nunca contribuiu para reduzir crime. Ao contrário, isso é parte desse fermento social que impulsiona a violência. Então, eu acho que a gente confunde na política pública, justamente porque não tem diagnóstico, porque não se conhece, há uma confusão de coisas, entrelaçamento de coisas, por exemplo, tráfico de drogas, mercados ilícitos, controles territoriais, exercício da violência. A gente tinha que separar essas coisas, olhar de maneiras separadas no diagnóstico e entender quando elas se conectam e quando elas não se conectam. Né? Então, o tráfico de drogas, o comércio de substâncias ilícitas não necessariamente é violento. Quando é que a violência aparece? Né? Então, quando você tem controle de território e nesse sentido, qual que vai ser a prioridade da política pública? É ficar apreendendo drogas, prendendo traficantes no varejo, ou vai ser intervir, né, nas dimensões de controle de territórios, porque ali impede as pessoas de viverem num Estado democrático? E aí o Estado, quando ele entra nessa história, ele piora a situação, ele não faz nada para melhorar, ele piora. Né? Então, assim, eu acho que, se me perguntar, eu sou bem pessimista, mas olhando para a forma como o Estado lida com esse fenômeno. O Estado está fazendo tudo errado, e desde o legislativo, com o endurecimento de penas, até o judiciário, com as discrepâncias, né, econômicas, que é insustentável num país viver com tanta desigualdade econômica e de direitos. É insustentável viver num país assim, além das decisões, né, fruto desse distanciamento profundo e completo da realidade social do judiciário. E o executivo, cujas políticas de segurança estão atreladas ali ao policiamento ostensivo da polícia militar, que é extremamente violenta, e ao encarceramento em massa com condições de violência, de torturas nas prisões, normalizadas, como se fosse para ser assim mesmo, e que estão na raiz de todos, do problema das facções ao menos, né? Estão na raiz. E continua se apostando nisso para resolver o problema. Né? Então, se me perguntar, eu acho que as soluções todas passam por longo prazo e por incidências em políticas sociais, de desenvolvimento, etc, etc, etc. Mas se me perguntar se eu acho que é isso que caminha a nossa proposta, né, as políticas públicas, não. Então, exatamente o contrário disso. Então, eu acho, como eu já disse em outras vezes, eu pesquiso PCC há 20 anos. Nesses 20 anos, eu já vi centenas de vezes anúncios de agora acabamos com o PCC, cortamos a cabeça e descapitalizamos, etc, etc. Eu sempre assisti ao crescimento do PCC nesses anos. Não me parece que vai ser diferente daqui para frente.
embora, obviamente, o próprio PCC esteja demonstrando, né, capacidade de adaptação, como sempre demonstrou, diversificação, etc, etc, mas sempre num sentido de crescimento e nunca de enfraquecimento, porque as políticas públicas que são feitas, elas contribuem para fortalecer as dinâmicas criminais e de violência que a gente está discutindo aqui. Gente, então assim chegamos ao fim de mais um Invips Podcast. Hoje conversamos com as pesquisadoras Maria Paula e Camila sobre as dinâmicas da violência nas regiões brasileiras. Obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Luiz. E antes de fechar, vale muito aqui um agradecimento mais que especial a ela que é responsável e que faz o Invips Podcast acontecer. Toda a nossa gratidão ao trabalho cuidadoso de produção, edição e design da Bianca Lima. Muito obrigado, Bianca. Obrigado por todo o trabalho, todo o cuidado e dedicação. Se você curtiu, né, esse episódio, compartilha com amigos e amigas, com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais e assim você fica por dentro de todas as novidades, fortalecendo muito esse nosso espaço. Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública. Temas que dizem respeito a todos nós. Até lá!